Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 14, 22 ao 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos na sequência, então, dos domingos, depois daquele milagre da multiplicação dos pães, que a gente já refletiu nos últimos dias. Aí temos, então, esta outra situação, este outro acontecimento. Vemos toda a dinâmica de Jesus depois do milagre, despede os discípulos, pede para que eles atravessem o mar, né? Para que eles voltem, para que eles façam essa travessia. Jesus vai orar sós no monte, aparentemente passa a noite orando. Às 3 da manhã, então, ele vai ao encontro do barco caminhando sobre as águas. É uma série de sinais e uma série de passos pedagógicos que cada um deles tem algo a nos ensinar, se a gente for refletir. Mas a gente faz aquele apanhado geral para entender um dos contextos, né? Pelo menos uma parte, pelo menos um aspecto daquilo que a gente pode refletir. Os discípulos estão no barco e o mar, com as suas ondas, com o seu vento, representa todas as dificuldades, tudo aquilo que é do mundo e que muitas vezes nos confronta, nos afronta, nos dificulta, dificulta tanto os nossos projetos pessoais, como dificulta também a nossa vida em Deus, como dificulta a nossa vida de fé, como dificulta muitas vezes os valores que a gente quer viver como cristãos. Isso é normal. A barca representa aí então a igreja, que mesmo confrontada, mesmo agitada, né, com as ondas, com o vento, ela não naufraga, né, ela não afunda. Por quê? Porque ela está sustentada em Deus. E Jesus vem então caminhando, né, sobre o mar, né, manifestando aí mais uma vez também a sua autoridade, o seu poder sobre todas as coisas, né? Todos os milagres de Jesus, se a gente separa a natureza, o jeito, o estilo, tudo isso, a gente percebe que Jesus ele tem o domínio completo sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que nós até compreendemos cientificamente, mas que a ação dele ultrapassa a nossa compreensão e até a nossa possibilidade. Então ele caminha sobre as águas, né? Pedro, todos eles se assustam porque estavam assustados já com os ventos, com as dificuldades da vida e não reconhecem Jesus. Isso acontece conosco também. Muitas vezes, diante de tudo aquilo que nos acontece, às vezes até de surpresa, né? As decepções, as frustrações da vida, que a gente não deve ficar esperando o pior, mas as coisas difíceis acontecem. E aí muitas vezes a gente esquece de Deus, não reconhece a Deus, não percebe Deus no meio da tempestade. E às vezes a gente só quer que a tempestade pare, mas às vezes Deus está ali conosco, né? Está caminhando conosco e a gente não está reconhecendo Deus. Ele está nos segurando, ele está segurando a barca para que a barca não naufrague. Então é isso que Deus faz muitas vezes na nossa vida. Nós podemos, às vezes, nos assustar, ficar até meio que desesperados, né? Eu acho essa palavra até muito forte, né? Porque desesperado é aquele que perdeu a esperança. Mas então, diante da doença, diante do desemprego, diante da situação econômica, às vezes, né, de um problema sério que a gente tem, às vezes de um problema, de um conflito familiar, enfim, tantas coisas, né, que podem acontecer na nossa vida, às vezes a gente se desespera, a gente perde a calma, perde a serenidade, perde a paciência.
E às vezes, muitas vezes, perdendo tudo isso, nós também não percebemos que Deus está conosco. E às vezes, no desespero, a gente só fica pedindo para que Deus acalme essa tempestade, para que Deus resolva o problema para nós. E não percebemos que Deus está ali conosco justamente para que a gente suporte essa tempestade, para que a gente passe essa tempestade, e em algum momento o barco vai sair do mar e vamos chegar a outra margem. Em algum momento essa tempestade vai se acalmar. Então, que essa palavra de hoje, entre tantos outros ensinamentos que ela nos dá, que ela possa nos dar um sinal novo, né? Nos renovar a esperança e no sentido também de mantermos a serenidade diante das circunstâncias difíceis da nossa vida, porque o barco não vai afundar, porque Jesus está próximo, ele caminha sobre as águas e Deus está conosco. Que Deus te abençoe e te ilumine nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.